Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar a nossa quarta-feira estudando o verbo, tá? Então, nós vamos para a nossa terceira parte de morfologia. A primeira parte de morfologia, o que nós estudamos? A estrutura das palavras, né? Todos os pedacinhos que formam as palavras. A segunda, nós vimos os processos que formam as palavras, né? Processo de formação de palavras. E eu tenho certeza que você fez uma listinha de exercícios. Eu deixei lá 5 exercícios, né, para você fazer. Agora nós começaremos a estudar as classes gramaticais, as classes de palavras e começaremos em grande estilo. Sim, começaremos com o verbo. Então é o seguinte, presta atenção. Hoje você tem que assistir as 2 aulas de verbo, aula 1, aula 2. Terminou as 2 aulas, aí é o seguinte, o pessoal do terceiro ano vai fazer os exercícios lá da página 270 do módulo 5, tá? Terceiro ano. Só que não vai fazer só o módulo 5, só os exercícios, só esses 2. Vai fazer todos. A mesma coisa o pessoal do cursinho, tá? Do extensivo do MED. Vocês vão lá no caderno 2, módulo 9, tá bom? Vocês vão fazer os exercícios dos módulos 9 e 10. Presta atenção, verbo é vida, verbo é coerência, tá? Então tá na competência 1, tá na competência 4. Eu não posso errar verbo. Verbo é interpretação de texto, tá? Tem uma parte que eu vou falar na segunda aula de teoria. Eu vou falar do uso dos tempos verbais. Não tem na teoria da apostila, tá? Mas você vai prestar atenção e vai ficar coladinho em mim, tá bom? Tô morrendo de saudade de você, morrendo de saudade dessa vida nossa, mas já estaremos juntos, né? Assim espero. Meu pensamento, gente, é super positivo. Toda segunda-feira eu falo assim, nossa, semana que vem eu volto. Eu penso assim todos os dias. Toda segunda, terça, quarta. Então segunda eu tô na escola, sabe? Vou começar a voltar a minha vidinha. Pensamento super positivo. Então vamos lá? Então nossa primeira aula agora é de verbo, tá? Eu vou classificar os verbos, mostrar o modo e depois os tempos. E aí você vai assistir então 2 aulas de teoria e depois faz os exercícios, ok? Então vem comigo, ó. Na nossa primeira aula de verbo, primeiro o que é verbo, né? Verbo, gente, é uma palavra variável em tempo, modo, número, pessoa e voz. Aqui fica melhor a câmera. Então, verbo é uma palavra variável em tempo, modo, número, pessoa e voz. E o que é verbo? Verbo, indicação. Ok, indicação. Estudo. E só isso? Não. Indica fenômeno da natureza, indica estado, mudança de estado. Então, o verbo indica tudo isso. Só que o que você tem que saber, assim, tudo de um verbo? Que ele vai indicar tudo isso e sempre relacionado ao tempo. Todas essas situações, essas ações, fenômenos da natureza, estado, mudança de estado, tudo dentro de um intervalo de tempo, ok? Sempre em relação ao tempo, tá? Então, olha aqui pra mim, e agora, José? Eu olho ali, porque aqui fica muito pequeno pra eu olhar, tá? E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? E agora? Agora é pensar positivo, saber que tudo vai dar certo. Então, vem, vamos estudar verbo. É assim, gente. O verbo, então, ele indica ação. Acabou, apagou, sumiu, esfriou, faz, o fazer. Neste caso aqui, ele indica ação. E ama, aqui também indicação, tá? O você que é um estado, tá bom? Então eu tenho verbos de ação, e eu tenho verbos de estado. Só que o que você tem que pensar sobre verbo? O verbo, ele sempre vai indicar um processo dentro de um intervalo de tempo. O processo vai acontecer dentro de um intervalo de tempo, tá? Você viu que aqui esse processo, né, todas essas ações,
elas são marcadas, ó, acabou, apagou, esfriou, sumiu. Esse espaço de tempo é passado, tá? Todo esse processo aqui, ele se dá no passado, naquilo que já aconteceu, é o tempo, tá? E o é o estado que nesse caso está no presente, ok? Então vamos lá. Do verbo. Então eu queria que você comigo e prestasse atenção. Por que eu digo que o verbo é variável em tempo? Gente, tempo... Ah, Carla, tempo é presente, passado, futuro. Ok, mas o que é tempo? Tempo é momento. O verbo, ele... A gente viu na estrutura do verbo, né? O verbo tem a desinência de tempo. É o pedacinho, lembra que eu falei pra vocês? Que indica o tempo, o momento. O momento é agora. O momento foi ontem. O momento será amanhã. Então eu tenho 3 momentos, tá? O hoje, que é o presente, o ontem, que foi o pretérito, e o amanhã, que é o futuro. Então, o que é tempo? Tempo é momento. Tenho 3 momentos. O hoje, presente, o ontem, pretérito, o amanhã, futuro. O verbo, ele é variável em modo. O que é modo? Ah, modo é indicativo. Ok, mas o que é modo? Modo, gente, é atitude. Na verdade, modo é o jeitinho que eu falo o verbo. Eu posso falar de um jeitinho, certeza que o que eu falo é verdade. Certeza, o que eu falo é verdade. Aí é modo indicativo. Eu posso falar o verbo de um jeitinho que você fala, o quê? Será? Dúvida. Incerteza, que é o modo subjuntivo. E eu posso falar o verbo de um jeito, você fala, oh, que horse. Que professora sem educação. Que é o modo imperativo. Que ele pode indicar ordem, mas ele também pode indicar súplica, né? Quando eu falo, Jesus, que acabe, né? Acabe esse, termine com essa pandemia. Aí eu usei o imperativo, termine. Súplica também. Então, ó, preste atenção, você não vai escrever que modo é jeitinho. Modo é a atitude do emissor ao expressar o processo verbal. De novo, modo é a atitude do emissor ao expressar o processo verbal. Essa atitude pode ser de certeza, de dúvida ou de ordem ou súplica, tá? Então, modo é atitude, tempo é momento. O verbo pode ser variável em número. O que é número? É quantidade. Singular, uma única pessoa. Plural, 2 ou mais pessoas, tá? O verbo, ele é variável em pessoa. O que é pessoa? São as pessoas do meu discurso. Lembra o processo de comunicação que a Dai falou pra vocês? Então é assim, ó. Quem fala, primeira pessoa. Com quem eu falo, segunda pessoa. E a respeito do que eu falo, terceira pessoa. Então, gente, o verbo, ele é variável em pessoa, que são as pessoas do meu discurso. Emissor, receptor e mensagem. Primeira pessoa, emissor. Segunda pessoa, receptor. Terceira pessoa, mensagem, tá? E número, lembra a desinência número pessoal? Ela indica isso, a flexão de número, singular, plural e pessoa. Quem é a pessoa do discurso, tá bom? E a gente também viu lá na aula passada, na semana passada, essa flexão de que é a desinência modo temporal. Indica o modo, indica o tempo. Tá vendo que legal? E o verbo é variável em voz. Gente, o que é voz? Hoje eu vou apresentar para você a voz. Mas estudar para passar de uma voz para outra, a gente vai estudar lá na análise sintática. A gente vai estar lá no cursinho, na escola juntos. Eu estarei em Araraquara com você, chamando a sua atenção, mandando vocês acordar, guardar celular. Ai. Volta. O que é voz? Voz é a relação existente entre o sujeito e o verbo, tá? Então, voz é a relação existente entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, se eu disser assim, o aluno estuda. O aluno, essa relação entre o sujeito e o verbo, o aluno estuda, o aluno realiza. Então, é voz ativa, ok?
Se eu digo a matéria é estudada, tem voz? Tem, porque tem relação entre o sujeito, a matéria, e o verbo é estudada, tá? Então tem voz. Mas nesse caso o sujeito sofre, então eu tenho uma voz passiva, ok? E ela se penteia. Eu faço e recebo, então eu tenho uma voz reflexiva, tá? Ok? Então o verbo ele é variável em tempo, momento. Agora, presente. Ontem, pretérito. Amanhã, futuro. O verbo é variável em modo. Modo é a minha atitude, é o jeitinho que eu falo o verbo. É a atitude do emissor, do falante, né, ao expressar o processo verbal. Modo indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida, incerteza, desejo. E o imperativo, ordem ou súplica. E aí ele é variável em pessoas, são as pessoas do meu discurso, em número singular, plural, e em voz, que é a relação do sujeito com o verbo. O sujeito pode realizar, o sujeito pode sofrer, aí ele é paciente, ou ele pode realizar e sofrer ao mesmo tempo, reflexivo, ok? Tudo bem? Mas vamos entender agora o que vem a ser uma locução verbal, gente. Locução verbal é o seguinte, eu vou ter o verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? É o verbo que ajuda, tá? O verbo auxiliar é o verbo que ajuda. O verbo sempre é variável em tempo, modo, número, pessoa. O verbo auxiliar sempre é variável em tempo, modo, número, pessoa, tá? O verbo principal, ou ele fica no infinitivo, ou que é quando termina em ar, ir, ou ele fica no gerúndio, que é quando termina em NDO, ou ele fica no particípio, que é quando ele termina em ado, ido. Gerúndio é NDO, tá? As formas nominais nós iremos estudar só na próxima semana. Hoje não, tá? Então vamos lá. Então, ó, locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos no lugar de um, ok? Eu uso dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal, ok? Quem que é o verbo auxiliar? Por exemplo, eu tinha feito, tu tinhas feito, ele tinha feito, nós tínhamos feito, vós tinhais feito, eles tinham feito. Eu conjuguei o verbo, você viu que quem variou? Só o verbo auxiliar, o ter. O verbo principal ficou no particípio. Sim? Ok? Tá? Então sempre o verbo principal, ele fica ou no particípio ado, ido, ou particípio irregular, que eu vou mostrar já já, ou ele fica no gerúndio, NDO, ou ele fica no infinitivo, ar, ir. Agora presta atenção, a ideia principal fica no verbo principal, tá? A ideia, tudo de bom, ela vai ficar no verbo principal, tá? O verbo auxiliar, gente, é um verbo que ajuda, só tá ali para ajudar, ok? Então vem aqui, ó. Olha a locução verbal. Se você olhar pela janela, verá que está chovendo. Está, verbo auxiliar, chovendo. Verbo principal no gerúndio. Você verá que chove. Então eu posso tirar está chovendo e substituir por chove. Sim, locução verbal? Sim? Sim, eu uso dois verbos no lugar de um só. Assim, ó, se eu pudesse dar uma dica, eu não gosto de falar assim, isso não pode. Eu acho perigosíssimo falar isso, principalmente na língua portuguesa. Ó, não faça isso nas construções. Mas na sua redação, evite usar a locução verbal. Evite. Claro que tem, às vezes não tem como, gente, eu não usar a locução verbal. Por quê? Por quê, meu bem? Por exemplo, o verbo na voz passiva. Voz passiva eu sempre tenho locução verbal. Voz passiva analítica. Tem que sempre ter. O material foi estudado pelo aluno. Sempre tem locução verbal, entendeu? Mas em algumas situações, prefira usar a forma simples. Porque o cara, quando vai corrigir minha redação, fala, putz, esse cara entende de gramática. Tá? Então prefira. Leia o texto, dê uma corrigida e prefira
a forma simples, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou classificar os verbos com vocês. Eu vou demorar um pouquinho nos verbos abundantes e nos verbos defectivos. Agora esses outros eu vou... Então vem. O verbo, ele pode ser verbo regular. Gente, o que é essa classificação? É assim, ó. O que é um verbo regular? É aquele que obedece a um paradigma. O que é paradigma? Paradigma é modelo. Paradigma é modelo. Então, por exemplo, o verbo amar. Eu tiro o ar, não tiro o ar? Eu amo, tu amas, ele ama. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Todos os tempos ele vai ter o mesmo radical. E as desinências também serão sempre as mesmas desinências. Então, o verbo regular é aquele verbo que obedece ao paradigma, que não vai mudar nada. O radical não muda, sempre é o mesmo. E as desinências também sempre são as mesmas, tá? O que é um verbo irregular? O verbo irregular, ele não obedece ao paradigma. O verbo irregular, ele, por exemplo, eu falo o verbo poder. Poder, tira o er, não fica pode? Pode. Esse seria o radical. Mas olha aqui, na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, eu posso. Irregular. Olha o verbo querer. Eu tiro o er, não fica quer? Só que olha esse verbo aqui, ó. Eu quis, no pretérito perfeito. Tá vendo? É irregular, não obedece ao paradigma, tá? Tem modificação no radical e vocês verão também que tem modificações nas desinências. A gente vai estudar isso, vai demorar super, tá? Eu espero que a última aula de verbo estejamos juntos. Assim, juntos fisicamente, tá bom? É esse junto que eu falo. O que é um verbo anômalo? Bebê pequeno, o verbo anômalo é um verbo anormal. A irregularidade dele é absurda. Nós obedecemos a gramática do Bechara, tá? Do Hawais também, nós obedecemos a esta e a gramática que tem aqui na nossa apostila. Para nós, verbo anômalo é o ser e o ir. Os verbos anômalos são aqueles que a irregularidade, ela é absurda. Ele é muito irregular. Então, por exemplo, olha o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Não é bem diferente? Se eu tiro, por exemplo, o er, não vai ficar só o S, né? Então, eu sou. O radical, a alteração, ela é muito grande as alterações. Então, por exemplo, olha uma coisa, o verbo ir. Eu vou, tu vais, viu? E uma coisa muito legal, no pretérito perfeito e nos derivados do pretérito perfeito, o ser e o ir são iguais. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Viu? Viu? Então é isso, tá? Então, o verbo anômalo, a irregularidade dele é absurda, tá? Verbo regular, obedece ao paradigma. Verbo irregular, não obedece. E o verbo anômalo são esses dois, a irregularidade é absurda. Ok? Sim? Então vamos lá. Quer tomar uma água? O que é o verbo defectivo? O verbo defectivo é um verbo defeituoso. Ele não tem a conjugação completa, tá? Dentro dos verbos defectivos, nós veremos vários tipos de verbo. Então vem comigo. Concentra, concentra. Os verbos defectivos, eles não têm a conjugação completa. Não tem. Não tem. Por exemplo, o verbo falir. Gente, ou ele não tem a conjugação completa, porque o som vai ser horroroso, ou ele não tem a conjugação completa, porque você vai falar, nossa, mas esse verbo é esse ou esse? Quer ver? Presta atenção. O verbo falir, no presente do indicativo. Se você conjugar o verbo falir no presente do indicativo, primeira pessoa, eu falo, falar. Eu falho, falhar. Não. E tu? Tá vendo que não tem? Presente do indicativo, eu não tô falando outro tempo, não. Presente do indicativo, ok? Agora, nós falimos, vós falis e eles. Não sei. Não sei. Tá bom? Ai, meu Deus. Ó, teve um probleminha aí, mas volta. Então, o verbo falir não tem a conjugação completa. Não tem. Por quê? Porque ou você confunde com falhar. Então, não tem. No presente do indicativo, ok? E o computar? Olha como soa estranho.
Eu computo. Tu computas. Ah, é? Nossa, tu computas. No presente do indicativo. Não é legal. A sonoridade, ela se torna suspeita. Eu escrevi isso aqui, ó. Uma sonoridade suspeita. Ah, ele computa. Nós computamos. Vós computais, eles computam. Ok. Então, o verbo defectivo, gente, ou ele vai ser defeituoso, porque na morfologia dele ele vai se assemelhar com outro verbo. Eu coloro, tem? Não, eu pinto, você vai trocar, você vai colocar um sinônimo, tá? Usar uma locução verbal, ok? Mas cuidado, tá? Aí dentro dos verbos defectivos eu tenho um outro tipo de verbo, que é o verbo unipessoal. O que é um verbo unipessoal? Ele só tem uma pessoa. Sabe esses verbos unipessoais? Quais são? São os verbos que exprimem as vozes dos animais. Eu não vou latir. Aí eu lati, aí é sentido metafórico. Aí ela, né? Aí é sentido metafórico. Quem late é o cão. As galinhas cacarejam. Aí tudo bem. Por isso que ele é unipessoal. Só tem uma pessoa. Então ele é um tipo de verbo defectivo. Ele é um tipo de verbo defeituoso, tá? Outro verbo defectivo, os verbos impessoais. Os verbos impessoais são verbos que não têm pessoa, eles não têm sujeito. Eles só vão existir na terceira pessoa do singular, tá? Quais são os verbos impessoais que não têm pessoa? O verbo fazer na indicação de tempo. Faz tempo que eu não para dar aula, faz, tá? O verbo fazer na indicação de tempo é um verbo impessoal. Faz 10 dias, fez 5 dias, faz 40 dias. Gente, não tem. Ai, fazem 40 dias. Pelo amor de Deus, é horrível. Isso não cai em vestibular, é vida. Vida. Por favor. Os verbos que indicam fenômenos da natureza. Chove lá fora e aqui. Amanheceu, peguei a viola, botei na... Amanheceu. Indica fenômeno da natureza. Verbo impessoal, só existe na terceira do singular, tá? O verbo haver na indicação de tempo, sempre na indicação de tempo passado, tá? Ele sempre vai indicar, eu não preciso escrever há dias atrás, o A com H já indica tempo passado, tá? E o verbo haver, com o sentido de existir, também é verbo impessoal. Então, esses verbos são impessoais, são verbos defectivos? São. Por quê? Porque só tem uma pessoa, que é a terceira do singular, ok? Então, vamos lá, tudo bem? Aí, a gente vai para os verbos abundantes. Então, eu vi que o verbo regular obedece ao paradigma. Verbo irregular não obedece ao paradigma. Verbo anômalo, a irregularidade é absurda. Verbo defectivo, defeituoso, não tem a conjugação completa. Tá? Eu tenho os verbos unipessoais também, os impessoais, que é um tipo de defectivo. Ok? E agora os verbos abundantes, tá? O verbo abundante é aquele que eu tenho mais de uma forma para uma coisa só. Então, por exemplo, particípio. O verbo quando está no particípio é quando ele termina em ado, ido. Ok? Então, por exemplo, gente, chegar só tem um particípio, chegado. O verbo chegar não é verbo abundante. Não é. Agora, pagar tem pago e pagado. Aí é verbo abundante. Então, eu tenho duas formas para um particípio. Entendeu? Duas formas para o particípio. Tá? Então, os verbos abundantes são aqueles que apresentam duas formas para o mesmo valor. Então, por exemplo, aceitar, aceito, aceitado. Acender, acendido, aceso. Imprimir, impresso, imprimido. Tem uma lista aí para você olhar. Agora, o problema é o seguinte, quando que eu uso? Quando ele termina em ado e ido, é um particípio regular. Agora, quando ele não termina em ado e ido, é um particípio irregular. Quando que eu uso o particípio? Quando ele for abundante. Quando ele for abundante. Quando que eu vou usar o particípio regular? E quando eu vou usar o particípio irregular? Quando eu quiser? Claro que não. Claro que não. Eu uso o particípio regular, vai depender do verbo auxiliar. E o particípio irregular também vai depender do verbo auxiliar. Quer ver uma coisa? Vem cá comigo, ó. Então presta atenção. Quando que eu uso o particípio regular, que é quando termina em ado e ido, e quando eu uso o particípio irregular, que cada verbo vai ter uma forma. Gente, por favor, os verbos que são abundantes, tá? Alguns só são abundantes. Então vamos lá.
Gente, chegar não é abundante, isso não cai no vestibular, é vida. Só tem chegado, eu tinha chegado. Tá? Não vou falar o outro que é feio, não vou falar. Vem. Então, quando que eu uso o particípio regular? Quando que eu uso o particípio irregular? Vai depender do verbo auxiliar. Então, vem cá. Você vai sempre pensar no ex-utor, tá? Sempre, sempre, sempre. Se o auxiliar for o estar ou ser, eu vou usar o particípio irregular. Anota isso no caderno, vai dar um pause aí, vai anotar. Chama a mãe, o irmão, todo mundo, o namorado, namorada, quem for para assistir. Tá? Eu vou usar o particípio irregular. Então, por exemplo, a luz está acesa, o trabalho está impresso, o o jogo está ganho, tá? Agora, se o auxiliar for o ter ou haver, eu vou usar o particípio Perdão, gente. O ter e o haver eu vou usar o particípio regular. Eu tinha comprado, eu tinha pegado, eu tinha imprimido. O bife está frito. Eu tinha fritado o bife. Olha aí os exemplos. Tá? Se o auxiliar for o estar ou ser, é particípio irregular. O homem está preso. Se o auxiliar for o ter ou haver, eu tinha prendido. Aí é particípio regular. Ok? Sim? Então tá. Agora, gente, por que aqui eu coloquei jardim suspenso e trabalho impresso? Porque é o seguinte, eu não tenho suspenso e suspendido? Tenho. Eu não tenho imprimido e impresso? Tenho. Eu só vou usar o particípio irregular com o valor de adjetivo. Entendeu? Por que o certo é falar bife frito? Ninguém fala bife fritado. Bife frito, ovo frito, não é assim que a gente fala? Por quê? Tem uma explicação, claro. A gramática explica. Quando o verbo tiver dois particípios, só o particípio irregular é que pode funcionar como adjetivo. Vela acesa. Acesa é particípio irregular, ele que funciona como adjetivo. Tá? E na locução verbal, eu tenho que saber olhar muito bem o verbo auxiliar. Dependendo do verbo auxiliar, eu uso o particípio regular ou o particípio irregular. Ok? Ficou claro? Então agora faz assim, vai lá, toma uma água e já já eu volto. Perdão.